Você quer uma atividade criativa, fácil e alinhada à BNCC para ensinar circuitos elétricos no ensino fundamental? Pois hoje eu vou te ensinar a fazer uma lanterna com LED, utilizando material de baixo custo. É um experimento seguro, criativo, muito fácil e as crianças amam. Solta a vinheta! Olá, eu sou Rosana Cavalcante, professora de Física, e aqui no Física para Crianças eu te ensino a levar a física de uma maneira lúdica, encantadora, criativa, mão na massa, aí para a educação infantil e para o ensino fundamental. E hoje nós vamos trabalhar com o conceito de circuitos elétricos, que é um conteúdo explorado no nosso contexto da BNCC, tanto para o ensino fundamental como também para a educação infantil. Então eu estou sempre trazendo esses elementos, esse conteúdo aqui para o canal, porque eu sei que é uma necessidade dos professores que atuam aí com as crianças, nessa faixa etária da educação infantil e no ensino fundamental também. E essa atividade é uma atividade muito fácil, que dá pra gente explorar esses conceitos que envolvem a eletricidade. E o melhor, né, gente, é feito com material de baixo custo. E para fazer a nossa lanterna com LED, precisaremos basicamente de um pedaço de papelão. Aproveita alguma caixa que você tem aí na escola, na sua casa. Isso daqui mesmo eu retirei de uma caixa que estava sem uso aqui na minha casa. Precisaremos também de LED, da nossa pilha, bateria de 3 volts, aquela que é estilo botão. Precisaremos de materiais condutores, então aqui eu tenho clips e aqui eu também tenho aquele material que é utilizado em escritório, tá? É de metal, então ambos são materiais condutores. Precisaremos também de tesoura. E aqui eu tenho um diferencial para os nossos experimentos de circuito elétrico, que nada mais é do que uma fita adesiva condutora. Então hoje eu trouxe essa novidade aqui para o canal Física para Crianças, porque isso daqui vai facilitar muito a vida dos professores que fazem esses experimentos com esses materiais de baixo custo e que tem relação com o conceito de circuito elétrico. Essa fita adesiva aqui, ela é condutora porque ela é feita de cobre. Então hoje ela está substituindo o papel alumínio que geralmente eu utilizo aqui no canal. Fica essa dica para você. É um material útil, ele é mais resistente, é fácil de usar e vai facilitar literalmente a sua prática experimental quando envolve esses conceitos de circuito elétrico. E se você quer saber onde você pode conseguir essa fita adesiva condutora, deixa aqui nos comentários, eu quero, que aí eu te mando o link para você providenciar isso daqui para o seu kit experimental. Então, vamos para o nosso passo a passo. Como é de praxe, vem aqui mais para perto para a gente poder discutir e abordar o passo a passo para a gente construir a nossa lanterna elétrica. E vamos lá para o passo a passo para a gente construir a nossa lanterna elétrica de hoje. O que é que a gente vai precisar, prof? Primeira coisa, o nosso papelão aí com material reciclado. Nesse caso aqui, o que foi que eu fiz, ó? Desenhei aqui o modelo da nossa lanterna, só para facilitar um pouquinho a minha vida aqui no vídeo. Isso daqui eu recomendo que você peça, claro, para que as crianças façam. Porque desse jeito, essa atividade, ela vai auxiliando tanto nesse contexto de aprender esses conceitos físicos, como também nessa parte da coordenação motora, da criatividade, coisas que a gente sabe, né, que as crianças precisam desenvolver nesse contexto da educação infantil e do ensino fundamental. Então, feito isso daqui, eu vou deixar aqui de lado. Vou utilizar o modelo exatamente do jeito que tá aqui. Não vou ficar pensando para esse passo a passo sobre colorir a lanterna, deixar ela bonitinha. Isso daí você vai fazer depois com seus alunos. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Vou posicionar o nosso LED aqui. Então, como eu sempre comento com vocês,
Aqui a gente tem a perna maior do LED, então aqui é o polo positivo. E desse outro lado eu tenho uma perninha menor do LED, logo eu tenho o polo negativo. Vou posicionar esse LED aqui em cima, tá? Da nossa lanterna. Então aqui, ó, perna maior positiva, perninha menor aqui é o lado negativo. Isso daqui é importante a gente ter, né, a noção para não esquecer e não cometer nenhuma bobeira. Vou utilizar a nossa fita condutora, então aqui eu vou ver bem o tamanho certo que a gente precisa, ó. Então, mais ou menos aqui, tá? Eu vou precisar de 2 pedaços desse, então vou aproveitar esse daqui, que eu já medi, vou cortar. E agora nós temos os 2 pedaços, o que é que a gente vai fazer? Vou descolar isso daqui. Então, isso daqui talvez, né, dependendo da faixa etária que você esteja trabalhando, seja uma etapa que a criança ela vai precisar de ajuda. Porque se a gente não tem unha, fica um pouquinho chato de tirar isso. Mas dá certo, tá? O que é que eu vou fazer? Já vou posicionar aqui o meu material condutor. Ele é adesivo, então isso daqui facilita muito a nossa vida. E vou tirando aqui, ó, toda a parte adesiva e já vou colando na nossa lanterna aqui no nosso molde. Aqui, só para facilitar a nossa organização, eu já vou deixar anotado que nós temos aqui o polo positivo, tá? Então, para na hora que vocês forem montar lá com as crianças, não ter problema, né, de trocar esses lados e queimar o nosso LED. Então, aqui eu vou pegar outra fita adesiva. Consegui aqui puxar. Aqueles segundos de tensão. Vou colar aqui no nosso LED. E depois é só ir passando essa fita por todo o nosso molde. E agora que a nossa montagem está pronta, nós vamos finalizar o nosso circuito elétrico. E o que é que eu vou fazer? Vamos posicionar o lado positivo da nossa pilha aqui, pensando, né, nesse material condutor que está em contato com o lado positivo do nosso LED. Feito isso, a gente precisa apenas fechar o nosso circuito elétrico. E para fazer isso, eu estou utilizando esse material condutor. Então, no momento que a gente viabiliza esse contato com esse material condutor, a gente está fechando o circuito elétrico. Então, aqui eu tenho o lado positivo e desse outro lado aqui a gente tem o lado negativo, pensando no nosso LED. Fechamos o circuito elétrico e aqui a gente consegue perceber que o nosso LED ele está aceso. Eu vou diminuir a luminosidade aqui do meu ambiente para vocês conseguirem perceber que o LED está aceso. Eu deixei o ambiente bem escuro para vocês observarem uma coisa. Aqui eu tô apenas com um contato, pensando naquele material de papelaria, só com a parte escura dele. Se a gente posiciona aqui o material de metal propriamente dito, aí sim a gente consegue perceber o nosso LED de fato aceso. Por que que isso acontece? Porque a parte que é realmente condutora é a parte do metal que a gente pensa ali naquele material. A parte escura, ela é revestida de outro material e acaba reduzindo essa questão da condutividade elétrica para esse material aqui de escritório. Então, aqui, ó, do jeito que nós temos, o LED, ele tá um pouquinho aceso. Tô em contato apenas com essa parte escura aqui do material de escritório. Agora, eu vou posicionar a parte de metal, de fato, tá? Que não tem nenhum revestimento aqui e que, de fato, não atrapalha, né, a questão ali de ser um material condutor ou isolante elétrico. E a nossa lanterna tá pronta. E agora que já construímos a nossa lanterna de LED, vamos para a nossa explicação física. Então, nesse caso, nós construímos um circuito elétrico. Posicionamos o LED aqui. Lembra que a gente tem nessa extremidade
o polo positivo do LED. Então aqui a gente tem a perninha mais comprida desse LED. Passamos a fita adesiva por toda a extensão da nossa lanterna de material de baixo custo. O que é que a gente vai fazer agora? Vamos utilizar a nossa pilha. A pilha é a responsável por oferecer a esse circuito elétrico uma diferença de potencial. Então é por meio dessa diferença de potencial que a gente consegue ter uma corrente elétrica fluindo aqui no nosso material condutor. Essa corrente elétrica ela passa pelo LED e é por conta disso que a gente consegue acender o LED. Nesse caso, se a gente tem a parte positiva do LED, eu devo posicionar a parte positiva da pilha em contato aqui desse material condutor, que consequentemente está em contato com o polo positivo do LED. Vou utilizar o nosso material ali de papelaria para a gente poder fixar a nossa pilha aqui. E aí sim a gente fecha o nosso contato. E o que é que a gente percebe? Temos o LED aqui aceso. Lembrando que quando a gente faz isso, ó, aqui na parte de trás do LED, esse material de papelaria, ele consegue também ter o contato com a outra fita condutora, que está em contato com o polo negativo do LED. Então, fazendo isso daqui, utilizando esse material de papelaria, o que é que a gente tem? Ele está fazendo o papel do nosso interruptor. Lembra do circuito elétrico da nossa casa? Para a gente acender a nossa lâmpada, o que é que a gente precisa fazer? Ligar o interruptor da nossa casa. Então, aqui, esse material está fazendo esse papel, essa função. E aí você deve estar se perguntando, mas eu não tenho esse material aqui. O que é que eu posso fazer? Você pode simplesmente utilizar um clips. Então aqui eu vou mais uma vez posicionar a pilha, né? A parte positiva fica conectado ali no lado positivo do nosso LED. E aqui eu vou fechar o nosso contato. E o que é que acontece mais uma vez? Temos a nossa lanterna acesa. E por que que isso acontece? O nosso clips é material condutor. Então ele consegue fechar esse circuito elétrico. Consequentemente, a gente tem passagem de corrente elétrica para poder acender o nosso LED. Então, com esse experimento aqui, feito com material de baixo custo, você consegue simplesmente explorar os conceitos de eletricidade e de circuito elétrico aí no ensino fundamental. E uma coisa muito importante que eu preciso comentar com você. Perceba que aqui a gente está utilizando materiais de baixo custo e principalmente materiais com voltagens que são muito pequenas, que é o caso aqui da pilha de 3 volts. Por isso que a gente pode manusear isso daqui com tranquilidade. Por favor, não invente de utilizar outros materiais que não são seguros para você e para as crianças que você tem contato aí no seu contexto escolar. Então, para fazer esse experimento, o material realmente recomendado são esses daqui, principalmente pensando nessa pilha, nessa bateria de apenas 3 volts. Combinado? E aí, prof, gostou do experimento? Se você gostou, lembra de deixar o like, de compartilhar com mais educadores. Eu vou deixar aqui do lado mais vídeos com experimentos científicos, porque eu tenho certeza que serão úteis para você. Fica bem e lembre-se, física também é para crianças. Tchau, tchau!